avanços. Então, a segunda questão é como transformar desencanto em energia cívica. E isso depende de momentos como esse, para que a gente não elimine as condições fundamentais para a retomada do crescimento econômico, que são as condições subjetivas. Senão, nós vamos ficar às voltas com o tal teorema de Thomas, as profecias que se autocumprem. Se a gente acreditar que, de fato, não haverá um novo ciclo de investimento e de geração de emprego, o que acontecerá amanhã? Não haverá um novo ciclo de investimento e geração de empregos. Claro que dizendo isso de modo bem simplificador e mecânico, mas é um risco que nós corremos. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, e o Ciro mencionou também, é que nós precisamos abrir o debate com os setores mais amplos da sociedade. Não adianta nós pregarmos para convertidos ou movimentar os já mobilizados. É importante nós retomarmos aquilo que se convencionou chamar do centro, que muita gente, quando fala centro da sociedade, pensa logo partido A, B ou C. Na minha visão, não é nada disso. Quando fala de centro na sociedade, são os segmentos não organizados do povo, que não participam de conselhos, de sindicatos, de entidades, não participam da vida política, da vida partidária, mas que é sua excelência o cidadão ou a cidadã, e que perdeu totalmente a inserção nesse debate acerca dos rumos do Brasil. Então, nós temos essa grande tarefa, nós que participamos desse mundo dos incluídos, pela vertente da cidadania, pela vertente do consumo, das ideias, pelo capital cultural, pelo capital social, enfim, qualquer que seja a vereda pela qual nós participemos desse ciclo de inclusão social, temos esse dever de ter alteridade, de ter generosidade, de ter solidariedade, de ter o nome que você queira dar, de acordo com a sua crença, com a sua ideologia. Os franceses chamaram isso de fraternidade, que é aquela tríade mágica que mobilizou o povo por séculos, da igualdade, da liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade, solidariedade, respeito ao outro, compromisso com o próximo, aquilo que os cristãos chamam de amar os outros como a si mesmo. E não interessa a sua visão de mundo, mas é esse valor que é fundante de uma nova energia cívica, de uma nova mobilização social. A quarta tarefa diz respeito à temática da corrupção. Nós não podemos passar ao largo desse debate, porque a sociedade não quer passar ao largo desse debate. E nós precisamos encontrar a forma correta de abordá-la. Porque, em primeiro lugar, é preciso encontrar um ponto fundamental para entender que a corrupção não é dos políticos. E isso está sendo feito, inclusive, por decisões judiciais, situando o mercado como uma espécie de vítimas e defesas da sanha monstruosa dos políticos. Não é assim. Não foi assim. Não tem sido assim. E se nós não debatermos, nós vamos repetir a mesma ideia, que é uma ideia, um dos mitos brasileiros, é que a política é contaminada, patrimonialista, e o mercado é eficiente, bom, saudável e probo. As coisas não são assim. E reino dos céus, apenas o bíblico, antes de Adão e Eva, a serpente, cometerem o pecado original. Não existe mercado que não seja, que tangencie também pela ilegalidade, pelas más práticas empresariais e tensione, inclusive, a política para que também, num certo bloco de apropriação de recursos, explique esse fenômeno que, lamentavelmente, adquiriu escalas gigantescas nos últimos anos, nas últimas décadas, quiçá nos últimos séculos no nosso país. A quinta tarefa diz respeito às garantias democráticas, e aqui me refiro aos processos judiciais, mas não só, porque a justiça não pode ser um instrumento de luta partidária. Eu posso falar com uma certa autoridade, porque eu teria hoje 23 anos de magistratura. Se estivesse na magistratura hoje, eu teria 23 anos de magistratura. Mas, como me movia a pulsação da política, pendurei a toga no armário, guardei, me filiei a um partido político e tive a coragem de me candidatar. Porque não é justo você usar a vitaliciedade para fazer luta política partidária. E isso, infelizmente... E isso, infelizmente, não está ocorrendo no Brasil. Decisões judiciais absurdas. A mais recente foi esta de impedir uma universidade de dar um título de doutor honoris causa para o presidente Lula. É uma decisão absurda. É tão absurda que eu apostei com um amigo meu e perdi. Eu disse, não dura 24 horas.
Aí eu disse assim, uma semana. Ele disse, não dura 24 horas. Meu amigo estava certo, em menos de 24 horas ela foi cassada. Mas antes ela percorreu todas as manchetes do mundo como instrumento de luta política, de luta ideológica. E é isso realmente que eu acho que é fundamental nós entendermos que se o juiz veste a camisa de um dos times, ele deixa de ser juiz. O caráter supra-partes, a imparcialidade, é fundamental para que haja judicialidade. Porque senão os juízes seriam eleitos, filiados em partidos, como poderia ser, mas nossa opção foi outra. Eu me filio à nossa opção teórica, Ciro, eu acho que é correta, uma opção meio weberiana, da busca de uma certa racionalidade formal, um corpo burocrático fiel a uns certos parâmetros racionais, impessoais e abstratos, e menos envolvido quanto possível nas paixões cotidianas, para dizer o certo e o errado nos momentos conflituosos. Nós precisamos debater essa questão e, como bem disse o Ciro, essas questões não podem deixar apenas para uma minoria de sábios. Essas questões, assim como o câmbio, as questões atinentes às garantias democráticas no judiciário, no direito, da legalidade, não é um assunto que pertence apenas a nós juristas. O sexto e último ponto que eu queria falar diz respeito ao programa, que o Ciro vai falar aqui também, eu tenho certeza. Eu tenho feito uma alusão, que é ao mesmo tempo uma homenagem, uma blague, ao nosso querido camarada Vladimir Lenin, que há 100 anos atrás conduziu a Revolução Russa. Então, eu tenho feito essa alusão a ele, um pensador muito arguto, um grande estadista. É evidente que essa ideologia do dia a dia, da luta política do dia a dia, se encarrega de afastar certos pensadores, certos escritores das nossas reflexões, mas, neste caso, eu lembrei das teses de Abril, do nosso querido camarada Lenin, quando, numa conjuntura muito difícil, há exatamente 100 anos atrás, ele lançou este texto, em que ele condensou um programa político em 3 palavras: paz, pão, terra. E foi em torno deste dístico, desse slogan, paz, pão, terra, que ele conseguiu mobilizar o povo. Porque se fosse em torno dos ditames do marxismo revolucionário e do socialismo científico, até hoje ele estava lá, já bem velhinho, tentando convencer o povo de que ele tinha uma proposta a apresentar. Ele fez um programa, Paz, Pão, Terra, e depois ele transformou isso naquilo que nós chamamos de NEP, Nova Política Econômica, e aí eu faço a nossa NEP, que essa é a brincadeira, a blague que eu faço, que acho que o caminho programático para o Brasil seria uma espécie de nova NEP, com 3, portanto, premissas fundamentais. Primeiro, o N de nação. O Ciro fez referência a isso, acerca da importância do debate sobre um projeto nacional de desenvolvimento, porque meteram na nossa cabeça que isso tinha morrido. Que tinha morrido o negócio de esquerda e direita, que tinha morrido o negócio de Papai Noel e que tinha morrido o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ideologia pura, vulgata neoliberal, que destruiu grande parte do pensamento político do Brasil durante algumas décadas. Nós precisamos pautar essa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento para debater questões como como a questão do uso das riquezas nacionais, como as empresas brasileiras participam do projeto de desenvolvimento, e o Ciro disse com muita precisão, invocando as premissas trabalhistas, que o mercado é fundamental. O Partido Comunista da China, no seu último congresso, abre uma das suas resoluções refletindo sobre a importância do mercado. O Partido Comunista da China dizendo: o mercado não é uma invenção do capitalismo, o mercado é uma invenção da sociedade. A questão, portanto, não é a existência ou não de mercado, mas sim como ele é organizado e regulado. Então, hoje, praticamente, ninguém pode negar, teoricamente, a existência do mercado. E nisso atuam as empresas. As empresas que têm sido, inclusive, criminalizadas de modo irresponsável, com consequências gravíssimas para a economia brasileira, dizimando empregos e dizimando projetos de gerações de empreendedores brasileiros, que têm que ser protegidos. O Ciro fez alusão aos Estados Unidos, ao Barack Obama. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. 2008, a grande crise do capitalismo, Obama com muita ousadia, a meu ver até passando um pouquinho do ponto,
se empenhou na salvação de Wall Street e do sistema financeiro dos Estados Unidos. Ele não criminalizou as empresas, ele garantiu a continuidade das empresas, tirando uma ou outra agência de classificação de risco que não tinha mais nenhuma condição de elas próprias obterem algum rating A ou B para continuarem a funcionar. Mas ele preservou as instituições empresariais, as marcas empresariais dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente faz o contrário, a gente quer matar todo mundo e destruir todos os setores econômicos, tanto que nós geramos um modelo institucional torto. Nós importamos a delação premiada e o acordo de leniência ao mesmo tempo, do direito norte-americano. A delação premiada para descobrir os ilícitos, a roubalheira, e o acordo de leniência para preservar as empresas. Nós temos 300, mais ou menos, delações premiadas e 0 acordo de leniência, ou 1 ou 2 acordos de leniência. Então, você pega as delações premiadas e destrói tudo, como se isso fosse a salvação do Brasil. Então, acho que essa questão nacional, assim como a da soberania científica e tecnológica, tem que ser debatida. É de educação, porque é uma tradição, inclusive, trabalhista, e tenho certeza que, no meu sistema de crenças, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro estão muito felizes ouvindo esse debate, porque a educação é o debate que permite que nós pautemos o ponto nodal de uma sociedade justa, que é a temática da igualdade. Em nome do combate à corrupção, como única bandeira, acaba por se obscurecer as relações assimétricas e a esperteza de quem ganha dinheiro no rentismo, por exemplo. E a educação é a forma, lembrando lá da fórmula leninista do Paz Pão Terra, a educação é a forma de você tematizar a questão da igualdade. Por isso que nós estamos, Ciro, fazendo, inclusive, aprendendo muito com o Ceará, fazendo um programa educacional muito ousado, muito atrevido, muito corajoso, muito impetuoso, que inaugura uma escola a cada 2 dias e que incomoda tanto as elites dominantes do Maranhão, que se ocupam de todos os dias de tentar desconstruir o programa, porque eles sabem que esse programa é o caminho de emancipação definitiva do Maranhão, de todas as oligarquias e coronelismos do nosso Estado. E, finalmente, P de produção. Acho, Ciro, que você, como esse grande líder político brasileiro, que eu, obviamente, admiro, tenho aquela invejinha boa, porque o Ciro alcançou um patamar que todos nós almejamos, na política, evidentemente, que é o patamar de jamais ser irrelevante, que é o principal problema de quem faz política. O Ciro, há aqueles que gostam muito e aqueles que não gostam, mas todo mundo presta atenção no que ele diz. Então, isso é uma coisa muito positiva, muito relevante. E um dia eu chego lá, né? Um dia eu chego lá, eu tenho aqui uns aninhos a menos para um dia chegar lá. Mas, Ciro, com a tua importância, com a tua circulação, com a teu lugar de fala no Brasil, essa temática da produção desdobrada na questão do trabalho, que tu falaste bem, do empreendedorismo. Empreendedorismo, a gente sempre pensa assim, coach, treinamento, uma coisa meio engravatada. Não é só isso. O empreendedorismo é a senhora que está no bairro vendendo comida, que está ali na esquina vendendo doce, que está vendendo lanche, que está com salão de beleza, que montou lá uma oficina do bairro, etc. E milhões de brasileiros sobrevivem disto, e não há uma política pública permanente para sustentar uma rede de estímulo a essa vasta cadeia de empreendedores, que não são esses que comparecem às sessões de treinamento de coach, mas que são os empreendedores reais do povo brasileiro e que estão em qualquer bairro maranhense, qualquer bairro ludovicense, em qualquer favela do Rio de Janeiro e que merecem um olhar especial. E a questão, obviamente, da industrialização, porque não é nenhum fetiche stalinista, tenha certeza disso, mas nós não podemos abandonar a questão industrial. Ainda que nós tenhamos uma força admirável na questão das commodities, que vão fazer com que a economia do Maranhão, por exemplo, cresça esse ano a taxas muito maiores do que as taxas brasileiras, nós, obviamente, nos orgulhamos disso, mas não podemos abandonar a questão industrial. É claro que não é nenhum fetiche dos anos 50 do século XX. Quando eu falo da questão industrial, me refiro em termos amplos, abrangendo, claro, os setores de alta tecnologia, os setores de ponta, os setores estratégicos, em que o Brasil está atrasado algumas décadas.
décadas. De modo que são 6 tarefas fundamentais que eu gostaria, Ciro, de colocar nas tuas mãos como uma contribuição modesta de alguém que ama o Brasil, de um maranhense que se dedica a essa tarefa e que admira a tua força, a tua liderança e que acompanha com muito respeito, com muita admiração o teu trabalho. Muito obrigado.